Ele é um baita fundo imobiliário de logística. Hoje é dia da gente saber tudo sobre o BTLG11. Bora lá, logo após a vinheta. Primeiro de tudo, prazer. Se você não me conhece, eu me chamo Mayara. E aí, tudo beleza? Bom, se você gosta desse tipo de conteúdo, ações nacionais, internacionais, REITs, fundos imobiliários e afins, e tá caindo aqui no canal agora de paraquedas, tá entendendo nada? Cara, aqui a gente fala sobre todos esses assuntos aí. Então, assim, vou te convidar para você se inscrever no canal e ativar o sininho. Não esquece de ativar o sininho para o YouTube te mostrar sempre que tem novos vídeos, porque tem vários novos vídeos aí por semana, tá? E se você já tá fazendo parte dessa família, pô, esmaga aquele likezinho aí pra dar aquela fortalecida, tá? Então agora a gente vai começar, sem enrolação, falar desse baita fundo imobiliário de logística. E me deixa aqui embaixo, tá? Me deixa aqui embaixo se você tem esse fundo imobiliário aí na carteira ou não. Já vou falar, eu tenho, mas enfim, né? Vamos começar a saber mais sobre ele aí, beleza? Sem enrolação de jeitinho que a gente gosta. BTLG11, tá? Ele teve seu IPO aí em 2010. Mas o que é IPO, minha filha? Tá maluca? IPO é só abertura de capital, tá? Então teve abertura de capital em geral. Em 2010, a representatividade dele no índice de fundos imobiliários, que é esse FIX que a gente vê aqui, é 1,62. Seguinte, não é um dos maiores, tá? Os maiores sim são 3, 4%. E agora tá aumentando o número de fundos imobiliários, né? Tá aumentando o número de IPOs, de ações contra fundos imobiliários e afins, né? Tá crescendo, né? Nossa bolsa de valores brasileira tá crescendo. Mas para fundos imobiliários de logística, tá? É um tanto bem bacana. A gente tem que a liquidez diária média dele tá bem legal também. Não é uma das mais altas, novamente, mas é muito fácil de você entrar e de você sair. A liquidez só quer dizer isso, fluidez, movimentação. Então quer dizer facilidade de você comprar ou vender um ativo. Só isso também, tá? Vamos facilitar tudo para todo mundo se ajudar, né? Então, assim, isso quer dizer que se você quiser vender ou se quiser comprar, vai conseguir facilmente. O gestor dele é um ótimo gestor. É o gestor da BTG Pactual. Até para pegar e ler, né? Quem quiser começar, por exemplo, a estudar fundos imobiliários, eu recomendo, tá? Assim, começar a ler os relatórios do BTG Pactual, que é bem legal. A gente vai ver ao longo do vídeo uma análisezinha também, tá? Um estudo aí do relatório dele e afins, tá? Então, o tanto de emissões de cotas que ele já fez foram 9, ou seja, em 10 anos já, né, foi emitindo mais cotas, foi crescendo para captar mais capital, né, mais graninha para crescer. E a gente vai ver daqui a pouquinho se isso tem se refletido no seu valor patrimonial, se não tem, como tá, beleza? Aqui, ele, como os outros fundos imobiliários em geral, principalmente desse de logística, que ficou tudo fechado, né, de uma hora aí para outra, e não sabia, até as empresas, a maioria das empresas tiveram ainda que se readaptar ao e-commerce, por exemplo, não sabia se já ia voltar, se não ia, né, ficou tudo muito confuso na crise que a gente teve, e já está voltando bem, performando, né? Assim como fundos imobiliários de logística em geral, porque estão sendo, querendo ou não, mais visados, tá? É um setor que vai entrar em bastante movimentação agora em 2021. Vamos ver quantos imóveis que ele tem, onde que está localizado, tá? Você tem que saber disso tudo, se é para o mesmo setor, se não é, porque, por exemplo, né? Quanto mais diversificado, quanto mais distinto os seus ovinhos dentro da carteira, mais, né, até dentro do fundo mesmo, mais segurança dá. Porque, por exemplo, em outros estados, foge uma calamidade, né, é local, imposto, e então a gente vê que ele tem 12 ativos, então ele tem 12 imóveis, tá? Logístico, né, de galpões logísticos, está em 5 estados. Perceba que ele tem, né, aqui em cima no Ceará, tem na parte sul e na parte sudeste, mais concentrado na parte sudeste. Em São Paulo, 84%. Não é novidade para ninguém, né? Vamos ver os inquilinos dele, olha só.
Ele tem 14% em papel e celulose, 16% automobilístico, 31% varejo e 39% alimentício. Mai, por que você tá falando isso? É para me enrolar? Não é para te enrolar não, relaxa. Por que eu tô falando isso? É o seguinte, automobilístico sofreu muito com a crise, né? Deu uma porradona e vai estar voltando agora. Varejo teve tudo que se reestruturar novamente. Não sabia como que ia fazer com as lojas específicas de varejo, né? A que estava mais equipada era Magalu, que não é também novidade para ninguém, mas o resto teve ainda tudo que se pegar e se rearranjar. Até nessa questão, né, mesmo de distribuição, tá? E alimentício, então, que aí, né, ferrou tudo. Mas, enfim, é só para entender, então, como que é bastante aí diversificado e como que sofreu na crise. E quando eu tô gravando esse vídeo ainda não tem vacina, tá com segunda onda, a gente não sabe como é que vai fazer. Então é bom ficar de olho nisso, tá? Que esses setores foram que sofreram posteriormente, né, pensando a longo prazo, vai voltar sim, mas a gente não sabe. Vamos lá agora ver uma parte muito importante que linka com o que eu acabei de falar, que a gente não sabe quando que a gente vai sair dessa crise. São os vencimentos dos contratos. Por quê? Por que é importante, tá? Ver essa questão dos vencimentos dos contratos. Porque assim, o fundo, quanto mais longo, né, for o vencimento dos contratos, sinal que o fundo vai estar com o inquilino e aí vai repassar os proventos, dividendos, rendimentos e afins, né? Tende mais, mesmo que diminua um pouquinho, a passar para os seus acionistas que investem em fundos imobiliários, que é uma remuneração mensal, tá? Então, ainda mais nessa crise, galera, ainda mais nessa crise, tá? Se você tá vendo isso, tem que olhar sempre o vencimento dos contratos. A gente vê que os vencimentos dos contratos dele, a maioria, grande maioria, é a partir de 2024, tá? Então isso dá bastante segurança, são contratos longos. Olha só, a maior parte acima de 36 meses. E a gente tem que ele é reajustado por 2 indexadores, o IPCA e o IGPM. Ai, minha filha, ele está complicando de novo. O que é essas porcaria aí? Essas porcaria aí é o seguinte: IPCA quer dizer inflação oficial do governo, que historicamente no Brasil, tá, é hiperinflacionado, um país hiperinflacionado, só que agora está fajuntamente baixa. Porém, entretanto, todavia, o IGPM, que é porcamente, né, a inflação aí dos alimentos está bem alta. Fundos imobiliários que têm espécie física mesmo, reajustam seus contratos pela inflação, oficial ou não oficial, tá? Ou as duas como esse. Vamos ver então como que está o patrimônio líquido dele. A gente vê que mesmo na crise, né, ele cresceu o patrimônio líquido dele. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer, olha só, que eu acabei de trazer, ele estava com caixa, né, fez emissões de novas cotas recentemente, né, tá captando caixa, e aí ele adquiriu um dos maiores galpões logísticos, olha, da América Latina, o top 3 galpão logístico da América Latina, tá? E isso ele ainda está estruturando, tá? Então foi uma aquisição recente que a gente vê que a Ford, né, acabou saindo, que eu tava falando, né? Essa questão aí dos automobilísticos estão sofrendo e esse fundo imobiliário aproveitou, tá? Então vai ser bem bacana pensando a longo prazo. Lembrando que nada daqui do canal é uma recomendação de compras ou vendas. É sempre um estudo para te ajudar aí para fazer a sua escolha, tá? Sozinho, porque ninguém melhor do que você, pelo amor de Deus, para cuidar do seu dinheiro. O que eu estava falando, né? Aqui, ó, ele já pegou, né, essa emissão de novas cotas que ele teve recentemente. Eu tô passando rápido, tá? Porque todo esse material eu sempre dou de brinde para quem tá no meu canal do Telegram. Se você quiser, né, esse material, como dos outros vídeos e informações, ó, notícias fresquinhas lá selecionadas de economia mundial e afins, é só você entrar que o link está no primeiro comentário abaixo, tá? Que esse material 0800 vai estar lá também. Vamos ver se isso está se refletindo no seu valor patrimonial. Vamos! Seu valor patrimonial está crescendo ao longo do tempo. Isso quer dizer que o valor da cota está crescendo, o que é ótimo, né? Então, né, a longo prazo, assim,
o cotista, o acionista, acaba ganhando com o rendimento, né, com a rentabilidade mensal e com a valorização da cota. Então, é bem bacana. Aqui a gente vê que o caixa dele, tá? Como que tava o caixa antes dele dar essa queimadinha, beleza? E as despesas dele, então, que a gente vê que as despesas aumentaram aqui, ó. Aumentaram um pouquinho em 2020, justamente por conta dessa toda a estruturação que eu acabei de falar, e se você não pulou o vídeo, né? Acabei de falar da Ford, tá reestruturando o galpão todo logístico. Vamos ver agora como que está a vacância. Se tiver com vacância financeira, quer dizer que tem inquilino lá, só que ele tá dando uma aliviada, tá? Tá dando uma aliviada para o inquilino se manter lá, mas, por exemplo, tá sem pagar, tá? Tá deixando aí acumular para quando voltar tudo. Mas nesse caso ele está com 100% de ocupação, 0% vacância, mesmo esse tamanho todo dele e mesmo com essa nova aquisição, tá? Então ele tá com tudo aí alugado e também tá com tudo recebendo, maravilhoso, tá? Bom, como eu falei, esse tamanhozão dele, todo diversificado, todo alocado, não tem por que ter deixado de pagar proventos, né? E vemos aqui que ele não deixou de pagar proventos. Pode chamar de provento, rendimento, dá na mesma, tá? Só quer dizer dinheirinho mais pro seu bolsício, tá? Então, eu peguei aqui 4 aninhos para mostrar, ele pagou bastante em 2020. Pagou ainda mais. Vamos ver agora se ele está sendo negociado caro ou barato. Caro ou barato, para fundos imobiliários você não vê só pelo preço puramente, você tem que comparar o preço com o seu valor patrimonial, tá? Porque senão você pode pagar caro, tá? Então, por exemplo, se um fundo imobiliário tiver, não sei, né? Tem gente que vai ser só assim, aquele fundo imobiliário lá baratinho de R$15. Aí vai o P sobre VP tá alto, aí você se ferra, entendeu? Né? Então fica sempre de olho nisso, tá, galera? Compara aí o P sobre VP. Aqui a gente vê que o P sobre VP dele tá 1,1. Eu, Maiara, considero assim até 1,15 no máximo estourando, tá? Fundos imobiliários de papel é mais baixo do que isso que eu considero. Mas enfim, de logística, ainda mais que ele tá crescendo, tá performando bem ao longo do tempo, até 1,15 no máximo é legal de entrar. A partir disso você já vai estar pagando caro. Então, se você tá gostando ou desse fundo imobiliário ou algum outro, né? E você vê assim, nossa, eu queria comprar, eu queria aumentar minha cota, mas o P sobre VP dele tá alto, cara, vai monitorando, tá? Vai monitorando o bizuzinho aí para você não pagar caro e afins, beleza? Vamos ver o tanto de dividendos que ele está pagando. Olha só, 5,9, tá? 5,9 ao ano. Fundos imobiliários do tipo logístico, eles tendem a crescer mais o seu valor patrimonial, só que pagam menos proventos do que fundos imobiliários de papel, por exemplo, tá? Então, assim, não tem como ser altão em tudo também. Você tem que entender o tipo de fundo imobiliário que você está pegando para ver que sim, tá? Fundos imobiliários de logística pagam um pouquinho menos, só que dão a margem toda de segurança que eu estou mostrando. Então, cuidado com a ganância. Olhem sempre algo em geral. Bom, esse 0,9 mais ou menos por ano dá 0,54 em média mensal, tá bom? Ele tava pagando um pouquinho mais do que isso, agora acabou dando uma quedinha pelos gastos que ele tá tendo, tá? Isso dá, olha só, uns 60 centavos mais ou menos, 65 centavos por cota. Vamos ver uma simulaçãozinha de 50 mil aplicados nele em 12 meses. 12 meses pegando aí um periodão de 2020, pegando o iniciozinho aí de 2021 e afins, tá? 12 meses no geral, com crise, sem crise, você teria de montante da cota, que eu quero dizer, né, valorização da cota e dos rendimentos de proventos, você tivesse reaplicado 58.700, né, mais ou menos, tá? Só de proventos você teria ganhado ao longo desse período 3.100. Tá achando ruim? 420% a mais do que a poupança. Fundos imobiliários, nem que ninguém dá nada aí. As pessoas acham que não rende. Será mesmo? Bom, então
se você gostou desse vídeo, sem enrolação, né? Compartilhe com o seu grupo de amigos que também gostam de investimentos para ajudar todo mundo a ter uma visão mais clara e sem enganação, tá? E me deixa aqui embaixo também se você tem esse fundo imobiliário na carteira ou se você não tem, beleza? Beijão, fica com Deus, Papai do Céu ilumine muito o seu ano, a sua vida, da sua família. E eu te vejo aqui no próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau!